Olá, aqui é o Eduardo Cadori, instrutor do CFC Cadori. Nós estamos fazendo a correção das questões. Então, eu passei aí para a turma diurna um simulado com 35 questões de normas de circulação e conduta e infrações de trânsito, fazendo uma relação entre os dois assuntos que já foram trabalhados nesta turma. Então, a ideia é, para complementar o estudo de vocês, que vocês realizassem, então, os exercícios e possam conferir esse vídeo para ver as questões que acertaram, né, os comentários que o professor vai trazer, tá? Então, eu espero que seja interessante, que isso vai agregar aí no seu estudo, tá? Continue se dedicando, fazendo as leituras dos materiais que vocês têm, tá? Procurem participar das aulas, perguntando, tirando dúvida ao vivo, tá? Essa questão desse vídeo aqui é excepcional, tá? Para complementar um pouco o estudo, mas a aula é a coisa mais importante, então participe, tire dúvidas, pergunte para os instrutores, tá? Não deixe a dúvida ficar aí, tá? Você está em um curso de formação, você então precisa aproveitar esse momento, tirar suas dúvidas, tá? E não deixar a coisa ficar aí atrapalhando a dúvida, atrapalhando o seu rendimento, certo? Então, você tem os exercícios aí, eu vou colocar aqui, vocês estão vendo já também na tela. Então, a gente vai acompanhar questão por questão, fazer os comentários pertinentes. A questão número 1, ela vai dizer o seguinte: as normas gerais de circulação e conduta estabelecem qual comportamento que o condutor deve adotar em substituição da falta de sinalização em um trecho de uma via. Então, ele está trazendo uma afirmação. De acordo com essas regras, as regras de circulação, o condutor deve admitir que... Então, ele traz aqui uma série de opções. Obviamente que entre as alternativas apenas uma é correta. Letra A. A circulação deverá ser feita sempre pelo lado direito. Aqui já vai uma dica aí para vocês. Muito cuidado com as palavras muito assertivas, né? Ou muito restritas, como sempre, apenas, somente. Muita atenção com isso. É claro que existem situações em que a legislação vai dizer que é apenas alguma coisa. Mas, no geral, na maioria das vezes, há sempre uma exceção à regra, tá? E é claro que na letra A nós não temos a resposta correta, porque ele diz que a circulação deverá ser feita sempre pelo lado direito. Não, vai existir momentos que eu vou fazer pelo lado esquerdo. Por exemplo, numa ultrapassagem, numa via de sentido único, quando eu estiver em velocidade mais alta que os demais veículos. Então, tem outras situações que a legislação prevê o trânsito pelo lado esquerdo. A regra geral é o lado direito. Agora, o lado esquerdo pode ser utilizado em situações específicas. Então, esse sempre ali denuncia que essa questão está errada, essa alternativa. B. É vedado. Vedado quer dizer que é proibido. Tá? Essa palavra vedado quer dizer que é proibido. É proibido, é vedado, o trânsito de veículos sobre calçados e acostamentos. O trânsito, em geral, é proibido, sim. Entretanto, vai ter uma situação, e nós vimos isso em aula, que é permitido, sim, o trânsito de veículos automotores sobre as calçadas, que é aquela situação quando o veículo vai acessar os lotes lindeiros, vai acessar a casa, o estacionamento, a garagem. Nessas situações, o condutor e o seu veículo vão poder ingressar, passar sobre a calçada. Então, a letra B dá a entender que é sempre proibido, né? Ela não trouxe a exceção e existe uma exceção à regra. Então, há situação possível, sim. Então, nesse caso, a letra B também não está correta. Tá? Qual é a outra ideia? Questão C, a alternativa C. Os veículos precedidos por debatedores terão prioridade de passagem. Ó, essa aqui, vamos ler as outras alternativas. Essa aqui tá batendo aí como prevê o código, né? Acho que essa é a resposta certa. A D. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita sempre pelo lado direito da via, admitindo as exceções sinalizadas. Não, a ultrapassagem, como regra, é pelo lado esquerdo. Né? E ali, novamente, está dizendo que é sempre. Né? Então, a D está totalmente errada. Ultrapassagem, como regra, pela esquerda, há uma exceção do artigo 199 que autoriza a ultrapassagem pela direita. Mas não é o caso aqui, letra D não é a alternativa. E a E, para virar à esquerda ou retornar, o condutor deverá fazer em locais apropriados e onde não existir esses locais, o condutor deverá guardar na faixa do meio a faixa mais próxima da sinalização que divide o fluxo da via. Tá? Não. Até o começo até poderia estar correto. Tá?
Agora ele está dizendo que para fazer retorno eu vou ter que ir para o meio da faixa. Não, né? Se eu vou fazer retorno, eu vou precisar de espaço. Então eu vou fazer um retorno, por exemplo, num cruzamento, se não tem rotatória, no meio da quadra, né? Respeitando, não subindo na calçada, respeitando as normas de circulação. Mas então a letra E também está errada. Quer dizer que o cara vai se deslocar para o meio para daí fazer o retorno. Não, tá? Então a resposta aqui é a alternativa C. Os veículos precedidos dos batedores terão prioridade de passagem. E aí é uma dica interessante. Os veículos precedidos dos batedores, o que quer dizer isso? Vai um veículo com uma figura importante, geralmente um presidente da república, um governador, uma figura que pode sofrer algum tipo de atentado, ataque, e aí ela circula com batedores, com policiais à frente e atrás, abrindo o caminho, os batedores, né? Eles estão abrindo o caminho, protegendo, verificando como é que está a situação. Esses veículos terão prioridade de passagem, quer dizer que eles vão poder passar, inclusive tem prioridade, ou seja, passa por cima das regras de preferência. Então, as regras de preferência que a gente viu na aula, condutor que vem pela direita em cruzamento não sinalizado, condutor que está na rotatória, condutor que está na rodovia, nenhuma dessa regra vai prevalecer na hora em que existir um veículo precedido de batedores. Havendo um veículo precedido de batedores, terá preferência esse veículo. Ou melhor, terá prioridade, tá? Preferência é nas situações, condutor que vem à direita, rotatória, rodovia. Quando eu falo em veículos precedidos de batedores, eu falo em prioridade. Assim como eu falo em prioridade, um veículo de emergência que está com as luzes ligadas, situação de emergência, e a sirene ligada. Também é uma situação de prioridade. É como se a prioridade fosse maior, e é maior do que as regras de preferência. Tá? Então, esses veículos, eles são os veículos especiais, tem uma situação específica que a lei autoriza eles terem prioridade de passagem sobre as demais pessoas, certo? Então, a resposta é a letra C. Vamos para a próxima. Questão número 2. Condutor que deixar de manter distância de segmento, ou distância de segurança, tá? É a mesma coisa, às vezes aparece como distância de segmento ou distância de segurança, dá na mesma. Entre o veículo que dirige e o que segue imediatamente à sua frente, ou seja, o que está logo à minha frente, está cometendo. Então, se eu ando muito próximo, muito colado, próximo do veículo da frente, letra A, uma falta leve, que deve ser relevada se não provocar acidente, não, nada a ver. Ou a conduta é infração de trânsito ou não é infração de trânsito, tá? Se está previsto que é infração de trânsito, no Código de Trânsito é infração de trânsito. Não tem essa de, é leve, não causou acidente, vamos deixar. Isso não existe. Ou é infração ou não é. Ou se autua e multa ou não se autua. É simples assim, é 880. A B, uma infração de trânsito será punida com retenção do veículo. Não. Primeiro que a retenção do veículo não é uma punição. A retenção do veículo é uma medida administrativa, feita para sanar a irregularidade do local. Aqui, nesse caso, nós não temos uma medida administrativa nessa infração. Temos apenas a multa. A multa, sim, é uma penalidade. Então, a letra B está errada por falar que a retenção é uma punição. Não. C, é falta de educação e cortesia. Não tem nada a ver aqui também, né? Então, letra C também não é. D, uma infração que será punida com multa é a apreensão da carteira, né? Até ali, punida com multa, estava correto. Mas aí, demandou aí dizer que é apreensão de carteira? Não. Primeiro que não existe apreensão de carteira. O que existe é recolhimento da habilitação, que é outra situação que não tem nada a ver com essa questão, com essa infração. Então, só pode que a letra E, né? É uma infração de trânsito grave. Esse grave no sentido de natureza grave, que será punida com multa. A previsão é multa. 5 pontos na carteira e uma multa de R$ 195. Somente isso. Tranquilo? Vamos avançar para a questão número 2. Desculpe, a número 3, né? A número 2 já foi. 3. Quando é permitido o trânsito pelo acostamento em uma rodovia? Letra A, quando tiver que aumentar a velocidade antes de entrar na pista de rolamento. Isso é muito comum as pessoas fazerem, né? Vai sair, por exemplo, de uma fazenda, de um local afastado, um local, né, menos movimentado, e a pessoa, muitas vezes, para pegar o embalo, para entrar na rodovia, ela vai andando pelo acostamento, né? Saiba que essa conduta é considerada infração de trânsito. Isso aí é transitar pelo acostamento. É infração gravíssima, vezes 3, inclusive, o valor da multa. Então, não faça isso. Quando você sair de um rincão, de uma fazenda, de um local assim, e não tem rotatória, não tem nada, e tu vai ingressar na rodovia, você deve ingressar direto na rodovia. Não ficar andando pelo acostamento para pegar velocidade, tá? Então, a letra A não é. B, quando por motivos mecânicos seu veículo estiver transitando em velocidade reduzida. Isso aqui também é muito comum. A gente encontrar o veículo, né, com um pneu furado, com algum problema, transitando pelo acostamento. Ele acha que se ele for pelo acostamento, ele não está atrapalhando o trânsito. Está cometendo a mesma infração. Gravíssima vezes 3.
Tá, mas e como é que eu vou fazer se o meu veículo tiver um problema? Você não tem a opção a não ser colocar o veículo no acostamento, estacionar ele ali, sinalizar, pegar o triângulo, no caso do veículo de 4 rodas, triângulo, botar 30 metros de distância e chamar um socorro, chamar um guincho ou chamar alguém que ajude a consertar. Ficar transitando com o veículo com problema, ainda mais no acostamento, é impossível, não pode ser feito assim, está sujeito a uma infração gravíssima, a uma atuação por infração gravíssima. Letra C, quando houver congestionamento. Diz ali que se tiver congestionamento, eu posso ir pelo acostamento. Óbvio que não. Não pode transitar pelo acostamento nessas situações. D, para acessar imóveis lindeiros ou fazer conversões. Às vezes vai aparecer, em vez de imóveis, o termo lotes. Lotes lindeiros. Tanto faz. Imóveis ou lotes lindeiros. São as construções na à beira da pista, à beira da via, da rodovia. Me parece que está correta. E a letra E, para ultrapassagem de veículos maiores e mais lentos. Não se ultrapassa usando acostamento. Também seria infração. Só pode que a letra D é a nossa resposta correta. Tudo bem até aqui? Então, nós vamos avançar. Vamos seguir trabalhando aqui com a questão número 4. Em um acidente ou redução brusca de velocidade, o cinto de segurança é útil para. A gente sabe que o cinto é de uso obrigatório por todos os ocupantes do veículo, ok? Então, nós temos aí, evitar a colisão do veículo. Não, o cinto não vai influenciar na colisão do veículo, né? O cinto é no momento do acidente para outra coisa. O cinto não evita acidentes. O cinto reduz a lesão, o dano, o estrago que um acidente causa. Letra A não é. B, evitar que os ocupantes sejam lançados para fora do veículo em caso de colisão. Até aí estaria correto. O problema é que tem aquela vírgula aí, somente. Somente, né? Cuidado. Falou em somente, cuidado. C. Então, a B a princípio não é para C. Alternativa C. Evitar que os ocupantes sejam lançados contra as partes internas do veículo, por exemplo. Ó, é interessante, porque aqui veja que ele não falou que era a única situação. Ele deu um exemplo. Olha, usando o cinto você evita colidir internamente, bater seu tórax, sua cabeça, nos outros ocupantes do veículo, na parte interna do veículo. Eu estou gostando mais da C do que da B. A D, evitar multa pelo seu não uso. Não é por isso que a gente usa cinto, né? Óbvio que se usar cinto você evita multa. Mas não é para isso que o cinto existe. Então, letra D, com certeza não. E manter o controle em sua posição, permitindo, em alguns casos, que ele empreenda maiores velocidades. Obviamente, não precisa nem comentar, né? Não é essa a resposta. Então, só pode que a letra C. Por que não a B? Porque a B é restritiva. De novo, ali a palavrinha, somente. Cuidado, somente, apenas, somente, apenas, sempre. Né? São as 3 palavras que você tem que ter atenção. Então, eu passo a letra C, que a C traz, que é por exemplo. É um exemplo. Não é só para isso que o cinto serve, mas é um exemplo. Então, está correta a C. Ok? Vamos para a questão 5. A preferência de passagem é em uma rotatória do veículo Q. Lá nas aulas, a gente viu que existe uma regra de circulação, né? Se o cruzamento ele é sinalizado, tem as placas de parada obrigatória, de a preferência, ou um semáforo, por exemplo, são situações em que ali eu vou saber quem é que tem preferência. Quando não há sinalização, eu vou ter que recorrer ao Código de Trânsito, que é o artigo 29, inciso 3, que vai nos trazer as regras de preferência de passagem. A questão aqui, ela vai me dizer que é em uma rotatória. Então, a questão já trouxe uma exceção. Porque a regra geral é o condutor que vem pela direita tem preferência. Entretanto, na rotatória e na rodovia, essa regra não se aplica. Então, vamos ver. Letra A, acionar antes sua luz indicador ou seta. Tem nada a ver. Não é quem deu pisca primeiro que entra primeiro. Tá? Isso não tem base nenhuma. B, desenvolver maior velocidade. Não precisa nem dizer, né? Que nunca vai ter uma regra dizendo para fazer isso. C, estiver circulando por ela. Por ela quem? Pela rotatória. Quem está circulando pela rotatória tem preferência? O que vocês acham? Vamos ver aqui. Me parece que é essa a resposta. Questão D. For de maior porte em relação aos demais veículos ou transporte coletivo. Tem muito motorista que acha que está um veículo grande, tem preferência, né? Óbvio que não. A letra D não pode ser. E aí, se colocar à direita da próxima saída da via de trânsito. Nem eu entendi direito o que quer dizer isso aí. Então, letra C. Quem circula, quem está circulando pela rotatória, tem preferência sobre os demais veículos. É uma das exceções à regra. Artigo 29, inciso 3 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, você aprendeu a regra e aí você aplica a exceção nesse caso, que está trazendo ali. Ó. Veja na pergunta, ó, rotatória. Rotatória. Então,
Tá aí. Bora lá para a próxima? Vamos para 6. Questão número 6. Acerca das normas do CTB sobre luzes em veículo, deve-se usar. Né? E lembra que eu comentei na aula, não teve tempo de trabalhar as luzes, eu mencionei, olha, dei uma lida boa na parte de luzes, que é importante. Então, vem aqui uma questão sobre o assunto. Deve-se usar o pisca-alerta ao virar o veículo à esquerda ou à direita. Não esqueça, não confunda o pisca-alerta, que é aquela luz intermitente que fica piscando, com a seta indicadora de direção, popularmente conhecida como pisca, ou pisca-pisca. Então, as pessoas podem, né, numa leitura rápida, tu vai marcar a letra A. Você vai errar porque ali é pisca-alerta, não é a seta indicadora de direção, ou pisca, só pisca, tá? A B, a luz de placa tanto durante o dia quanto de noite. Em regra, a luz de placa você não liga, né? Não escolhe ligar. Ela aciona, quando você liga o veículo, ela aciona, tá? Então a B, no fundo ela tem um pouco de verdade, mas não é esse o objetivo da questão. A questão quer saber, né? Óbvio, a luz que você vai acionar, né? A luz de placa ela liga por conta. Letra C, a luz alta à noite sempre cruzar outro veículo. Pelo contrário, se eu cruzar com outro veículo, eu tenho que manter a luz baixa. Então a letra C está errada. D, a luz baixa nas vias interior de túneis não iluminados, bem como nas rodovias federais apenas. Olha aí, olha o apenas aí. Não é a letra D. Tem um outro erro aqui também. Ele fala que é no interior de túneis não iluminados. Né? Se o túnel é iluminado, aí que eu vou usar a luz baixa. Tá? Então a letra D está errada também por isso e também pelo apenas ali. Então só pode que a letra E. As luzes de posição sob chuva forte, neblina ou cerração, ou à noite, pelo menos. Né? Aqui vai depender do que você vai ter, né? Aí de duas partes nessa questão, né? Alternativa E, diz as luzes de posição sob chuva forte, neblina ou cerração, pelo menos. Né? Ou à noite. As luzes de posição também vão ser usadas à noite. É claro que quando o veículo está em movimento, e a questão não trabalha isso, quando o veículo está em movimento, à noite, você vai usar o farol baixo, em vias iluminadas, com iluminação pública, ou o farol alto em vias não iluminadas, se não estiver cruzando seguindo veículos. Agora, quando eu estou efetuando embarque e desbarque de passageiros, ou operação de carga e descarga, que é considerado estacionamento, à noite, eu também tenho que manter ligadas as luzes de posição, pelo menos. Então, a questão, ela vai precisar que você faça esse raciocínio. Né? É uma questão um pouquinho complicada, tá? Porque esse à noite aí pode gerar confusão e achar que você vai poder andar à noite, dirigir de noite com as luzes de posição, que é aqueles faroletes, aquelas primeiras luzinhas fraquinhas que você liga no carro. Não. Mas à noite, você usa essa luz pelo menos quando você está também estacionado ou fazendo embarque e desbarque de passageiros. Então, né, eu concordo que aí é um pouquinho estranha. Talvez a letra B poderia ser melhor discutida, né? Porque a luz vai estar acesa sempre, mas isso não é uma coisa que você acende, a luz da placa, né? Que você acende. Então, por isso que eu não entendi a letra B como correta. Fui para a letra E. Mas depois você diz aí o que você achou. Né? Daqui a pouco a gente pode discutir essa questão também. Tá? Eu marcando ali, agora lendo aqui, eu fiquei um pouco também, achei meio mal elaborada aí. Mas eu ainda mantenho aí por enquanto, porque a letra B não é uma determinação que você vai ligar a luz da placa. Tem que estar ligado ali. Ligou o carro, está ligado a luz da placa. De dia não vai fazer diferença, de noite vai iluminar a placa. Ok? Mas é uma questão interessante. A gente pode até debater depois em aula ou lá no nosso grupo. Ok? Vamos para a questão 7. Questão 7. De acordo com o CTB, o trânsito de veículos obedecerá, entre outras, a seguinte regra. De novo, ele vai trazer uma série de regras. Vamos ter que ler aí. Letra A. O condutor poderá ultrapassar veículos em vias com duplos sentidos de direção e pista única nos trechos em curvas, em aclives e viadutos. Não, né? Curvas e aclives sem visibilidade de viadutos sempre proibidos. Então, letra A está fora. B. O condutor deverá guardar a distância lateral e frontal mínima de 1,5 m entre os seus demais veículos. Apesar de haver uma recomendação da direção defensiva de deixar uma distância lateral de 1,5 m, a lei não fala sobre isso. Ela não define. Ela diz que eu tenho que avaliar as condições de trânsito, de veículo, de carga, e aí sim definir a distância segura adequada, tanto frontal quanto lateral. Então, por isso que a letra B não é também a nossa resposta, porque ela está dizendo que é 1,5 m cravado. Lembre que 1,5 m cravado, definido mesmo, é quando você vai
passar ou ultrapassar ciclista. Então tá um ciclista lá pedalando, aí você vai cruzar por ele ou ultrapassar ele, aí você tem que deixar 1,5 m. Aí a lei está sendo taxativa nisso. Então a letra B também não é. C. Em uma rotatória, a prioridade do carro chegar primeiro à rotatória. Cuidado aí. Cuidado aí. Ó, rotatória, a prioridade do carro que chegar primeiro na rotatória. Tem 2 erros aqui. Conseguiram identificar? Primeiro, prioridade. Tá? Prioridade é os veículos precisos de batedores, é os veículos de emergência, situação de emergência, né? Ambulância, carro de polícia, bombeiros, veículo de fiscalização de trânsito. Esses têm prioridade. Numa rotatória, nós vamos falar em preferência. Então já está o erro aí. E outro erro é que ele diz assim, é o que chegar primeiro à rotatória. Lembre que nós vimos na outra questão que não é quem chega primeiro, é quem já está na rotatória. Então tem 2 erros na questão C. Talvez alguns de vocês tenham marcado, porque no primeiro momento, né, pode ser o primeiro raciocínio nosso, não está correto. A letra C, então, deixa fora. D, a ultrapassagem de outro veículo deverá ser feita pela direita. Errado. Como regra, pela esquerda. Nem precisa terminar de ler, né? E aí, todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicador de direção do veículo. Perfeito. O famoso pisca. Se eu vou fazer a ultrapassagem, tem que ligar certo o indicador. Tanto na hora que eu vou sair de trás do carro, do outro veículo que eu vou ultrapassar, quanto quando eu for retornar, com antecedência eu ligo a seta indicador. Então, letra E, nossa resposta na certa. Vamos para 8. Uma das regras de segurança para os condutores de motos similares é A. Dirige sempre o farol alto ligado. Olha, cuidado. Né? Farol alto, não. Farol baixo. Aí a motocicleta sim. Então o erro na A está ali. B. Ligar o pisca-alerta sempre que entrar em túnel. Né? Primeiro que muitas motos nem têm pisca-alerta, muitas não têm. Segundo que você não vai ligar nenhum pisca-alerta nessas situações. Né? Não é situação de emergência, então não vai ligar. Então a letra B está errada. C. Realizar a circulação entre as faixas de tráfego, o chamado corredor virtual. Até nas aulas de direção defensiva a gente discute um pouco sobre isso, né? Se pode, não pode, se é permitido, se é proibido. Tá? Mas, no geral, tem-se o entendimento de que é uma situação de risco. Tá? Eu até discuto, quando a aula cai para mim, a aula sobre motos, né, de direção defensiva específica sobre motos, eu até faço uma discussão com você sobre isso. Tá? Trazendo meu ponto de vista e o ponto de vista atual da direção defensiva e da área de segurança. Mas vamos ficar aqui que nunca vão colocar que transitar no meio dos carros vai ser seguro. Então a letra C também não é. D, realizar a ultrapassagem somente pela faixa da esquerda. Cuidado com somente. Lembre, né? Somente, apenas e sempre são 3 palavras que você tem que ficar com muita desconfiança. Normalmente não são a resposta correta. Então só sobra a letra E. Utilizar óculos de proteção em substituição à viseira no caso do capacete sem esta. Então, se o capacete não possui viseira, ok, tu pode utilizar o capacete. Entretanto, você vai ter que usar óculos de proteção, que é um óculos específico para o motociclista. Também a gente discute isso na aula específica de motos que a gente tem aí de direção defensiva. A gente fala também sobre capacete, vestimenta, as regras de circulação aí da motocicleta. Beleza? Letra E. 9. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, quando fala fluxos que se cruzem, está falando em 2 ruas que se encontram. Beleza? Quando esses 2 veículos então, né, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem, agora é preferência. No caso de rodovia, olha só que interessante. A questão 9 trouxe outra regra de preferência e novamente a exceção, e não a regra geral. Né? A regra geral é que, no cruzamento não sinalizado, a preferência é de quem vem pela direita. Entretanto, se tratando de rotatória, como nós já vimos na outra questão, e se tratando de rodovia, quem é que tem a preferência? Quem estiver circulando por ela. Então, letra B. Tá? Fique muito atento. Por isso a importância de você fazer a leitura de todo o enunciado da pergunta. Toda, né, a cabecinha ali da pergunta. Então você começa a ler ali, pá, pronto, é o que vier para a direita. Inclusive, essa questão é sacana, porque ela já traz na alternativa A informação de aquela questão do que vem à direita. Seria a letra A se a pergunta tivesse parado ali, terá preferência de passagem, ponto. Mas não, ela diz, ó, no caso da rodovia. No finalzinho ela me diz que ela não quer saber do condutor que vem à direita, ela quer saber do caso da rodovia. Então quem estiver circulando por ela. Beleza? Entenderam? Qualquer coisa, manda lá no grupo que a gente discute. Vamos lá. Questão 10. Questão número 10.
vai trazer 3 afirmativas. Tá? Não é muito o padrão do Detran Rio Grande do Sul, tá? Mas é bom a gente conhecer. 3 afirmativas e eu tenho que marcar depois a opção que corresponde às corretas. Então, o número 1 diz: os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que os veículos que os ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. Então, tem uma fila de veículos, eu deixo uma distância de segurança, além do risco, né, para evitar uma colisão frontal, ou colisão traseira, depende de onde é quem está olhando, né? Ter esse espaço também para quem está fazendo a ultrapassagem e intercalando. Né? Isso sim, está correto. Tem essa determinação. Né? Porque se os veículos recolam um atrás do outro, quem for ultrapassar vai ter que ultrapassar 2, 3, 4, 5 veículos. E isso é muito perigoso. Não faça isso. Agora, se deixar o espaço, tu consegue ir intercalando esses outros veículos lentos. A 1 está certo. 2, o condutor não poderá ultrapassar veículo nas pontes de viadutos. Perfeito. Não pode, em hipótese alguma. Então, a 2 também está certa. E a 3, nas interseções é a mesma coisa que cruzamento. Ok? O condutor poderá efetuar a ultrapassagem. Não poderá. Então, na verdade, aqui, só a 1 e a 2 estão corretas. Letra E é a afirmativa correta. Entendeu? Tanto a afirmação 1 quanto a 2 estão corretas. Eu marquei a letra E porque a letra diz que é 1 e 2 apenas. Porque a 3 está errada. Entenderam? Beleza. Vamos lá para a questão número 11. O condutor do veículo, quando do embarque e desembarque de passageiros, deve cuidar para que isto ocorra sempre. Então, tu vai soltar, está dirigindo, pessoas no teu veículo, pessoas no teu carro, na tua moto. Tu vai querer desembarcar, soltar teu passageiro. Você não pode parar no meio da rua. Né? Você precisa deslocar o veículo para o bordo da pista, junto à calçada, para que a pessoa que vai descer do teu veículo, ela desça direto na calçada, que é o lugar do pedestre. Essa coisa de estar andando e parar, como estava andando parado no meio da rua para soltar o pedestre, é coisa de preguiçoso e de quem está dando um dedo aí para se envolver num acidente, além de ser infração de trânsito. Então, não. Desloca, vai até a próxima calçada e libera o seu passageiro na calçada. Então, a resposta é letra B. Paralelo é ao lado, junto à calçada. Tranquilo? Vamos lá para 12. Uma questão de infrações, né? Tá faltando aqui um pouquinho mais a questão da infração. Constitui infração de natureza grave. Então, nós temos infração leve, média, grave e gravíssima, conforme o grau de periculosidade que essa conduta causa para o trânsito. Né? Nós vimos sobre isso em aula. Vamos ver aqui. Então, aqui ele traz situações, a princípio todas são infrações, entretanto, ele quer saber qual que é grave, que é 5 pontos, R$195. Letra A, dirigir veículo sem CNH. Será que é grave? Não, né? Se o cara nem habilitado a infração é gravíssima e ainda a multa é multiplicada por 3 vezes, aliás. Então, a letra A não pode ser. B, deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança. Ó, interessante. Né? Veja que em muitos momentos das aulas a gente menciona sobre o cinto. Eu acho que é essa. Vamos lá? C, transitar pela contramão em direção nas vias em sentido único. Se eu transito na contramão em sentido único, em mão única, aí a infração é gravíssima. Se eu transito na contramão, exceto para efetuar a ultrapassagem, que é permitido, né? Na contramão para ultrapassar, tu vai ter que andar na contramão para ultrapassar. Aí dá. Agora, você continua transitando pela contramão em vias de sentido duplo, mão dupla, aí seria grave. Mas aqui é sentido único. Então, se é sentido único, é gravíssimo. Então, não é a resposta ainda. D, fazer uso de faixa de luz altos, faróis em vias providas de iluminação pública. Não é grave. E a E, transitar pela contramão em locais de sentido único. É a mesma que a letra C, né? Só está escrito de outra forma. Agora que eu fui ver, ó, é a mesma coisa. Então, cinto de segurança grave. Não esqueça. Tá? Não usar o cinto de segurança, tanto o condutor quanto qualquer passageiro. A infração vai lá para o condutor e o condutor, então, receberá 5 pontos por ser infração grave e o proprietário pagará uma multa de R$195, né? Sem falar no risco, né? No risco do acidente, né? Da lesão, né? No acidente, a lesão ser pior. 13. É penalidade aplicada ao condutor que transportar crianças sem observar as normas de segurança. Fora das cadeirinhas, fora das idades ali, né? Previsto. Quem te vê, né? De 0 a 1 ano, bebê conforto. De 1 a 4 anos, a cadeirinha propriamente dita. De 4 até 7 anos e meio, o assento de elevação ou o booster. Dos 7 anos e meio até os 10, já no próprio cinto, no banco traseiro, salvo exceções regulamentadas, né? Se o veículo não tem bancos traseiros, você vai poder levar a criança
mesmo que menor de 7 anos, mesmo que bebê, na frente, desde que no equipamento, conforme a idade. O que será que tem? Se eu estou transportando a criança fora, lembre daquela dica que eu dei para você, sempre falo. Toda infração de trânsito tem que ter multa. Tem que ter a penalidade de multa. Não há uma única infração que não haja penalidade de multa. Então, sabendo disso, tu já vai começar a eliminar. Uma saída para você cortar caminho, não perder tempo e acertar uma questão é você eliminar as opções que são absurdas ou que não têm relação. Letra A, advertência por escrito. Não. Corta fora. E a multa? Eu até posso pedir uma advertência por escrito em certas infrações, né? Como leve, média, não for reincidente, etc. Não tem nada a ver aqui. A criança, transportar a criança fora da cadeirinha é gravíssimo. Nem que eu queira, eu não vou ganhar pedindo advertência por escrito. Então a letra A está fora. B, multa no valor do salário mínimo. Não. As multas de trânsito não são definidas por salário mínimo. Tem lá os seus valores, né? Essa aqui é R$ 293, porque é gravíssimo. C, multa e advertência verbal. O cara toma multa e uma ralhada do agente, né? Não existe advertência verbal. Na aula nós vimos que não vimos nenhuma penalidade sobre isso, né? Então a C também está errada. Veja que tu vai cortando fora. A D fala em suspensão da carteira do infrator por no mínimo 6 meses de multa. Ó, falou da multa. Será que tem suspensão? Será que é para tanto? Não. A lei não prevê suspensão nesse caso. Às vezes gera um pouco de confusão, porque na motocicleta, se você transporta crianças menores de 7 anos, há previsão de suspensão da carteira. Não é o caso aqui no transporte de crianças fora da cadeirinha. Né? Quando fala em equipamentos de retenção, tu tem que imaginar as cadeirinhas, né? O bebê conforto, tá? Então é claro que a questão está falando sobre transporte em automóveis. Então só sobra o quê? Aí, né? Multa, toda infração tem multa. E nesse caso, como é que o agente vai deixar a pessoa seguir dirigindo com a criança solta no carro? Não, ele vai reter o veículo para sanar a irregularidade. Alguém vai ter que trazer uma cadeirinha, alguém vai ter que vir buscar essa criança no equipamento certinho, né? Não vai poder deixar seguir assim. Então, letra E. Tranquilo? Veja que parece difícil, mas se você lembrar, toda infração de trânsito tem multa, a gente já eliminou ali, né? E a multa, né? Tu já eliminou ali duas alternativas, viu que não tem advertência verbal, nem falou sobre isso em aula, já corta outra, né? Talvez tu ficaria entre a D e a E. Mas não chega a ter suspensão da carteira, não. 14. Vamos lá. Tá ficando grande o vídeo, hein? 14. Quando o condutor executar a operação de conversão à direita ou à esquerda, conversão é dobrar, tá? É virar à esquerda, dobrar à esquerda. À direita ou à esquerda aqui. Em locais proibidos, tem uma placa proibindo, dizendo que não pode dobrar para aquele lado. A infração vai ser, primeiro que não existe infração branda, né? Então a letra A já corta fora, né? Aí você tem que pensar o quanto que essa conduta vai gerar risco, né? Normalmente, se existe uma proibição da pessoa dobrar, é porque ela provavelmente vai entrar na contramão. E se você memorizou que andar na contramão em sentido duplo, que é o que a maioria das ruas nossas são, né? Mão dupla, é infração grave, então, seu desrespeito à sinalização é infração grave também. Beleza? Letra D. Na 14. Vamos lá, 15. Não chegamos na metade, hein? 15. O acostamento tem por finalidade D. Veja que o acostamento ele não é um local de trânsito, nós já vimos outra questão. Então, permitir o trânsito de caminhões, não. O acostamento ele serve para trânsito de pedestre, trânsito de ciclista. Como regra, em termos de trânsito, é só esses dois que podem usar o acostamento. Mas o acostamento serve para outras coisas. Então, a A não é. A B, motocicleta, não anda no acostamento. C, ônibus não anda no acostamento. D, parada ou estacionamento de veículos de estação de emergência. Ó, interessante. E aí, ultrapassagem de veículos. A gente viu que não se ultrapassa pelo acostamento. Só pode, que é a letra D, e é essa a resposta. Entenderam? Então, eu vou poder parar ou fazer um estacionamento desde que situação de emergência. No caso do automóvel, ligar o pisca-alerta, botar o triângulo, tá? Não se fique no acostamento para fazer outras coisas, tá? Atender o telefone ou coisas supérfluas, tá? Porque o acostamento é perigoso, há sempre o risco de alguém, condutor, perder o controle do veículo, acertar, né? Além de que você está obstruindo o trânsito de ciclistas e pedestres. Por mais que não tenha muitos ciclistas e pedestres nas rodovias, onde tem acostamento, ainda assim há esse risco, tá? Então, letra D. 16. Estou acompanhando aqui o horário. Um veículo em deslocamento sofre uma pane que para o funcionamento do motor. Nesse caso, o condutor deve. Então, estou com um problema no veículo, não sei o que aconteceu. Né? Qual a ideia? Sendo possível me deslocar, eu vou deslocar o veículo, sendo possível. Né? Tá?
Então vamos ver. Letra A, deslocar o veículo até o meio-fio e dar partida até o consumo total da bateria. Né? Péssima ideia. Consumir toda a bateria, não vai conseguir sair depois, né? B, manter o veículo no mesmo lugar e dar a partida até forçar o motor. É a mesma coisa da A. Também não vai dar certo, vai dar problema. C, sinalizar o veículo no mesmo local e aguardar socorro. Vamos ver. D, deslocar o veículo até o meio-fio, sinalizar devidamente e verificar o que ocorreu. Ó, gostei mais da D do que da C. E aí, manter o veículo no mesmo local e verificar a falta de combustível e corrente elétrica. Não. Lembre que a ideia é podendo, se possível, remover o veículo, né? Tirar o veículo para não ficar um obstáculo ali atrapalhando a fluidez e a segurança do trânsito. Então, letra D de dado. Né? Por que não a C? Porque ela fala em ficar no mesmo local. Se possível, sempre você vai sair dali. Vai botar lá para o meio, perto da calçada, no meio fio, vai botar no acostamento. Tá? Então, letra D é a resposta correta. Vamos lá, 17. Tá? Vamos ver aqui, 17. O Código de Trânsito estabelece que, quando veículos transitando por fluxos que se cruzam, ó, de novo, ó, terceira questão sobre preferência de passagem. Terá preferência no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia. Ó, agora que eu fui ver, ó, mesma questão, só com outro enunciado. Então veja que às vezes, por isso que você não pode decorar perguntas e respostas. Essa questão é boa para isso, ó, vamos falar sobre isso um pouquinho. Você não decora respostas de perguntas, você tem que entender a ideia. Tem que entender a norma, a regra. E daí a questão, ó, é a mesma questão da outra anterior, só está o enunciado diferente. Tá mais comprido, né? É a mesma. Lembre, se é rotatória ou rodovia, é quem está circulando por ela. Tá pronto, letra E, já falamos sobre isso. Então, você tem que entender os conceitos, entender o máximo que você consiga a norma, e não ficar decorando o livro, né, de questões. Até porque a questão pode ser diferente da do livro, mas o assunto é o mesmo. Entendeu? Então, letra E, já falamos disso, vamos avançar. 18. É local onde é proibido o estacionamento, mas a parada é permitida. Questãozinha muito interessante. Essa aqui eu até mencionei na aula. Então, quer dizer que o Código de Trânsito ele vai nos definir, vai nos dizer que há situações em que é proibido estacionar e parar. Entretanto, onde é proibido somente estacionar, a parada é permitida desde que seja com a finalidade de embarque e desembarque de passageiros, não cause, né, algum tipo de transtorno. Então, a fala nos cruzamentos das vias, não, no cruzamento não pode nem parar, nem fazer embarque e desembarque no meio do cruzamento. B, sobre a faixa de pedestres, também não para em cima da faixa de pedestre para fazer embarque e desembarque de passageiros. Tá? Não. É infração leve e se tiver semáforo é média. C, em guia rebaixada para saída e entrada de veículos, desde que não obstrua ou prejudique a segurança. Ó, eu falei sobre isso em aula. Eu não posso estacionar na frente da garagem de ninguém, de entrada e saída de veículos, né? Entretanto, se não tiver ninguém entrando ou saindo, eu posso parar o veículo ali para soltar um passageiro. Mas eu fiz isso e imediatamente eu saio. Não é soltar o passageiro e ficar ali aguardando ele voltar. Aí você está estacionado, está cometendo infração de trânsito média. Entretanto, se você só fizer o embarque e desembarque, é apenas uma parada, é uma manobra permitida. Tá pronto. Letra C. Né? Nós falamos sobre isso. Letra C. Importante que tenha clareza entre parada, que é a imobilização pelo tempo necessário para embarque e desembarque de passageiros, e estacionamento, que é a imobilização pelo tempo superior ao embarque e desembarque de passageiros. Beleza? Importante sair habilitado sabendo bem essa diferença. Questão número 19, avançando aqui no nosso estudo. Constitui infração que enseja. Enseja quer dizer que gera. Né? Às vezes dá para botar uma palavrinha meio diferente. Enseja quer dizer que gera, que causa, que acarreta, né, na suspensão. Então, nós vimos em aula que existem 20 infrações de trânsito que geram a suspensão do direito de dirigir. Dessas 20, uma delas está aqui. Vamos ver. Letra A. Transitar pela contramão de direção. Aqui não me disse se é mão única ou mão dupla. Tanto faz, né? É infração? É. Será que gera suspensão na carteira? Entrei na contramão errada aqui e vou ter carteira suspensa? Não, né? Seria demais. Apesar do risco que você tem para a segurança, é demasiado. Ninguém está livre de entrar na contramão sem se dar por conta, né? É infração grave ou gravíssima, dependendo se é sentido duplo é grave, se é sentido único é gravíssimo, mas não gera suspensão. Letra A, corta fora. B, estacionar na área do cruzamento de vias. Não vai gerar suspensão. É infração de trânsito, mas não gera suspensão. C, exceder a velocidade máxima permitida de 20% a 50%.
Nós temos 3 infrações de excesso de velocidade. Até 20% é infração média, de 20% a 50% é grave, acima de 50% é gravíssima. E aí gravíssima com suspensão. O que essas porcentagens? É o índice de velocidade que eu excedo o limite da via. Então, por exemplo, se o trecho é de 60 km por hora e eu exceder acima de 90, né? 60 era o limite, eu passei de 90, que é metade, de 60 é metade, é 30. 60 mais 30, 90. Passei disso, aí é gravíssimo e aí suspenderia minha carteira. Mas não é o caso aqui da C. Questão C, a alternativa C diz que é de 20% a 50%. Aqui é infração grave. Lembrem que só gera suspensão direta algumas infrações gravíssimas. Tá? Não é todas gravíssimas que suspendem a carteira, mas as que suspendem são sempre gravíssimas. Essa foi uma dica que eu dei na aula agora para você antes. Então, também não é letra C. Letra D, transpor bloqueio viário policial. Tem uma barreira da polícia, o cara fura, eu furo o bloqueio policial. O que tu acha? Né? Infração gravíssima. Desobedecer às ordens emanadas do agente da autoridade, dos agentes. Desobedecer às ordens não é desacatar a autoridade, tá? Ele fez um sinal lá para eu parar, eu não entendi a parada, né? Ou ele determinou alguma coisa, eu não... É claro que se ele manda eu parar e eu toco direto, a infração é gravíssima, tá? Que é a mesma coisa, o sinal do gesto do agente de mandar parar é a mesma coisa para a legislação que um semáforo vermelho, uma placa de parada obrigatória. Mas ele dá algum comando, ele faz alguma determinação para mim e eu desobedeci a ordem, tá? Aí nós temos infração grave. Então a resposta é a letra D. Se eu furo bloqueio policial, é claro que aí eu tenho, além de ser gravíssima, a previsão de uma suspensão da carteira. É uma das 20 situações que o código prevê a suspensão do direito de dirigir sem precisar ter pontos, entendeu? Eu não tenho nenhuma multa, nenhum ponto na minha carteira. Transpus o bloqueio viário policial, sem autorização, claro, eu vou ter a carteira suspensa. Ótimo, vamos para 20. Ao conduzir uma bicicleta, deve-se saber que... Vamos ver uma questão, vamos dar uma aliviada agora, né? Vamos para a bicicleta. Uso do capacete ciclístico é obrigatório. Por incrível que possa parecer, para o ciclista, para a bicicleta, para quem anda de bicicleta, o capacete não é obrigatório. Interessante, né? É claro que é importante que a pessoa utilize. Quem anda com esse tipo de veículo, ter um capacete ajuda, né? Protege, mas não é obrigatório. Tá, mas tem equipamento obrigatório para bicicleta? Tem. Por exemplo, espelho retrovisor esquerdo. Os catadiópticos, aquelas luzinhas nos pedais e atrás, que quando batem uma luz reflete, também equipamento obrigatório. Mas o capacete não. Interessante, né? Então a letra A não é. B. O trânsito pode se dar pela calçada ou passeios quando houver obstrução da pista. Não. Tá? O ciclista não pode pedalar na calçada, a não ser que a calçada esteja sinalizada permitindo isso. A gente vai encontrar certos locais em que você tem o trânsito compartilhado de pedestres e ciclistas. Aí tem uma sinalização, tem uma placa de regulamentação vermelha, que tem o desenho de uma pessoa e o desenho de um ciclista. Aí está autorizando o ciclista a transitar ali, mas isso é exceção, tem que estar sinalizado. Se a calçada não tem placa, não tem nada, não pode pedalar em cima ali. O ciclista não pode pedalar na calçada. C. Ciclista desmontado equipara-se ao pedestre apenas em direitos. O apenas é novo aí. Muito cuidado com apenas. O ciclista desmontado equipara-se ao pedestre? Sim. Mas apenas em direitos? Não. A letra D diz, ciclista equipara-se, desmontado, né, ao pedestre em direitos e deveres. Tá mais completa que a C e não fala em apenas sempre, né? A D tá melhor que a C. A C não é. E aí fala, deve seguir o fluxo dos demais veículos. Até aí tudo bem, porque é um veículo, o ciclista tem que pedalar no sentido da via. Mas não precisa parar no sinal vermelho do semáforo. Precisa. Ele é um veículo? Precisa. Tem muito ciclista que passa direto, né? Não. O semáforo está mandando parar. Então a resposta é a letra D. Então desceu da bicicleta, passa aquele ciclista então a ser equiparado, considerado um pedestre. Tanto nos direitos quanto nos deveres. Aí ele pode ir para a calçada, carregar a bicicleta. Beleza? Vamos lá. Questão 21. Aqui ficou estranho para mim. 21. Você está conduzindo seu veículo quando no cruzamento semaforizado, um pedestre inicia a travessia. Nesse caso, segundo o código, você deve... interessante. Letra A. Parar o veículo somente se o semáforo estiver vermelho. Então o pedestre... O semáforo está verde, o pedestre começou a atravessar e eu vou cruzar. Será? Tá, mas o pedestre não tinha que aguardar, ficar vermelho para os veículos? Né? Tinha que aguardar para atravessar.
Mas será que se tiver verde e estiver atravessando, eu cruzo? E se eu atropelo o pedestre? Se eu ameaço, tiro o fininho dele? A, me parece que não é. B, seguir com o veículo se o semáforo estiver verde, independente da presença da faixa. É a mesma coisa da A, só com outras palavras. Também não, né? Pô, o cara está atravessando, por mais que ele não tenha preferência, será que eu posso botar a vida dele em risco, igual, só porque ele não respeitou o semáforo? Será que o pedestre tem que pagar com a vida por uma falha, um erro dele? É demais, né? Então, não. C, seguir com o veículo em velocidade reduzida mesmo que passe próximo ao pedestre. Nunca se passa tirando fininho próximo ao pedestre, tá? É um risco de atropelamento. Isso é considerado dirigir ameaçando o pedestre. Também a letra C não é. D de dado. Buzina ao pedestre como forma de atenção se o semáforo estiver verde e segue a marcha. Não. A buzina, nesse caso, ela pode até ser entendida como ameaça também. Cuidado, né? Não crie esse hábito de buzinar para pedestre. É arriscado. É interpretado, pode ser interpretado pela fiscalização como sendo uma ameaça. Só sobra aí a letra E, né? Parar o veículo, sinalizando para o motor de trás, se possível, né? Pisar no freio, você liga as luzes de trás. Se possível, fazer o gesto com o braço aqui também. Se possível, né? Às vezes está com a janela fechada, não vai dar. Mas, se possível, fazer o gesto com o braço aqui para fora, tá? Pois, apesar do pedestre ter iniciado a travessia, todos devemos preservar sua segurança. Lembre da hierarquia da responsabilidade. Os veículos, os veículos grandes, pesados, automotores, devem prezar pelos motorizados menores, os motorizados em geral pelos não motorizados, que é o ciclista, carroça, charrete, né? E todos esses pelo pedestre, porque o pedestre é o elemento mais frágil e porque nós somos todos pedestres. Lembra que nós vimos sobre isso em aula? Letra E. Ótima questão. 22. Desenvolver velocidade incompatível próxima a escolas e estações de embarque e desembarque é infração. Interessante. Essa aqui não é fácil, né? Isso aí só estou olhando lá no livro. Talvez. Vamos ver. Grave com penalidade de multa e recolhimento da habilitação. Será que precisa recolher a carteira porque o cara passou meio rápido demais na frente de uma escola? Veja, olha, ele não atropelou ninguém, ele não tá. Tinha uma área escolar, eu passei meio rápido. E quando fala em velocidade incompatível, não quer dizer excesso de velocidade. É uma velocidade meio alta demais para aquele local, mas não quer dizer excesso. Aqui não tem a ver com excesso de velocidade, com radar, nem nada, tá? A B fala gravíssima, penalidade de multa somente se gerar perigo de dano. Se gerar perigo de dano, aí é crime de trânsito. Vocês têm lá na aula de crimes, vocês vão ver sobre isso, ouviram, né? Quem estiver olhando o vídeo aí, daqui a pouco aqui já vai ter visto essa aula. Então, a B não é. C, gravíssima com penalidade de multa. Ó. D, grave com penalidade de multa e remoção do veículo. Por que vai remover o veículo? A medida administrativa de remoção do veículo é para tirar o veículo do local que está atrapalhando. Não é o caso aqui. E é gravíssima com multa e suspensão de dirigir. A grande dúvida está entre C e E, né? E normalmente você poderia imaginar que deveria ser uma infração que gera suspensão, certo? Entretanto, ela gera apenas a multa. Só multa. Mas é gravíssima. E se gerar perigo é crime. É uma das incongruências do código. Eu concordo que se gerar perigo é até crime de trânsito, então ela deveria, quando não gera perigo, mas eu não reduzo próximo à escola, deveria ser gravíssima suspensão. Porém, não é. Está lá no artigo 220. Se tiver dúvida, vai lá e consulta para você ver. Letra C. Questão 23. O motociclista deverá usar sempre a viseira do capacete fechada. É uma afirmação. Será que essa afirmação está correta ou errada? Isso a gente vê na aula de direção defensiva, especialmente de moto, que a gente trabalha sobre o assunto. Letra A. Correta, pois a legislação obriga. Será que a legislação hoje obriga a viseira totalmente fechada? Ela já obrigou. Não obriga mais. Ah, então é a B. Errada, pois a viseira pode ser totalmente aberta, está totalmente erguida. Também não é a B. Porque por mais que a legislação hoje não obriga a estar totalmente fechada, ela não autoriza estar totalmente aberta. Então nem 8 nem 80, nem A e nem B. Vamos para C. É correto apenas nos casos de capacetes que possuem queixeira. Não, não. Se o capacete não possui queixeira ou possui queixeira, a viseira, no caso, se possui queixeira, melhor dizendo, a viseira pode ficar aberta. Não totalmente. D. É errada, a afirmativa está errada, pois a legislação permite pequena abertura para fins de circulação de ar, desde que mantendo proteção aos olhos. Então, eu posso abrir, estou de capacete, estou dirigindo em movimento, estando em movimento, eu vou poder abrir a viseira e deixar uma pequena circulação de ar. Porém, a viseira tem que estar protegendo meus olhos. Não pode ficar meus olhos expostos. É claro que a gente fala na direção defensiva, da importância de manter a viseira totalmente abaixada, né? Porque por mais que você proteja os olhos, não está livre de entrar um objeto
Então, há um risco, sim. Entretanto, a legislação, aí, através da resolução 453 do Conselho Nacional de Trânsito, lá em 2013, ela entendeu que dá para deixar uma pequena abertura. Então, letra D. Letra D. Ok? Vamos para 24. Vamos caminhar aqui que nós estamos correndo, né? Tem ainda 11 questões. Seguir veículo de emergência. Seguir, ó. Tá passando uma ambulância, né? Com o giroflex ligado, um carro de bombeiros. E aí, como ele tá abrindo caminho, eu resolvo ir atrás para aproveitar o caminho. Até isso tem gente que faz, né? E o código veio trazer uma infração. Se eu estou seguindo o veículo de emergência, a infração é grave. Agora, cuidado. Se eu obstruo, se eu não dou preferência, se eu deixo de dar preferência para um veículo de emergência, estou trancando a ambulância, estou atravancando o carro de bombeiros, o carro da polícia, nesse caso, eu cometo infração gravíssima. Então, cuida. Se eu estiver seguindo, é grave. Se eu estiver obstruindo, aí é gravíssimo. Anota aí. Se eu estiver obstruindo veículo de emergência, situação de emergência, gravíssima. Porque o prejuízo para a segurança é maior, né? Tu imagina a ambulância lá, uma pessoa infartando e o cara trancando o caminho aqui. Agora, se eu estou seguindo o veículo, eu não estou atrapalhando a ambulância. Entretanto, eu estou abusando de uma situação especial, específica, para fins de interesse particular. E o que prevalece é o interesse coletivo, o interesse público. Então, logo, a resposta aqui é a letra B. Tranquilo? 25. Os veículos devem estacionar conforme estabelecido pelo Código de Trânsito. Ó, faltou um. Vou até arrumar aqui, ó. Mesmo dando uma revisada, passou algumas coisas. Ah, não consegui agora aqui. Eu ia acertar o número. Como é que deve uma motocicleta estacionar? Eu falei sobre isso em aula com vocês. Lembra que eu disse, as pessoas que utilizam motocicleta geralmente deixam a motocicleta na posição diagonal, inclinada para o lado, né? Para um lado, para o outro, diagonal. Oblíquo, como o pessoal diz. Só que é aí que está o engano. Eu só deixo o veículo em oblíquo quando há sinalização determinando que tem que ser oblíquo. Aí tem que ter uma placa de estacionamento escrito oblíquo e pintura no chão. No caso de uma motocicleta, eu vou colocar ela como perpendicular à calçada. Então aqui está a calçada, fazer conta que isso aqui é uma calçada. Eu venho de moto e eu estaciono e deixo reto, né? Perpendicular. Não é inclinada para cá ou para cá, como a gente vê. Perpendicular. No caso do veículo de 4 rodas, seria em paralelo. Está aqui a calçada, eu venho, né, e boto de lado. Que é o que a gente vê, né? Pega tranquilo. A questão mais é que as pessoas têm a calçada aqui, o cara vem de moto e deixa em diagonal, em oblíquo. Não. É perpendicular. Perpendicular quer dizer que é ângulo reto. Ok? Falamos sobre isso em aula. Vamos para 26. É uma das normas de circulação e conduta. A. Reduzir a velocidade de anteprestos, desfiles e cortejos. Interessante. B. Transportar carga e animais na carroceria, no caso de caminhonetes. Né? Não. Em regra, você não vai transportar animais ali. Tá? Transitar na contramão quando for preciso acessar lotes lindeiros. Não. Não pode andar na contramão para acessar esses locais. Pode transitar sobre a calçada para entrar, né? D. Sinalizar com a seta indicadora de direção apenas conversões. Não. Qualquer mudança de direção você tem que ligar. Ou apenas, de novo, aí estragando a pergunta. A resposta, né? Então não é letra D. Letra E. Ultrapassar pela direita em via sentido único. Não. Mesmo que seja sentido único, uma única, ultrapassagem pela direita é somente quando o veículo que for ultrapassado indicar com antecedência a sua intenção de dobrar à esquerda. Daí ele vai dobrar para a esquerda e tu vai pela direita. Senão, não. Então, letra A. É uma das normas. De anteprestos, desfiles, cortejos, eu tenho que reduzir a velocidade. Falamos um pouco sobre isso na aula. 27. Para efetuar o retorno com o veículo, segundo o Código de Trânsito, é preciso. Falamos sobre o retorno. A. Utilizar-se da guia rebaixada da calçada acessando-a. Ou seja, a letra A diz que tu vai, para poder fazer um retorno, tu vai subir na calçada, vai pegar uma garagem de alguém e subir na calçada. Lembra que eu falei sobre isso? E eu disse que isso não é correto, que isso é considerado efetuar retorno sobre a calçada. Tem até um texto, agora eu lembrei, eu nem falei, né? Tem até um texto numa matéria que eu participei, no Portal do Trânsito, que eu sou colunista e o pessoal somos especialistas consultados sempre, e muitas pessoas não concordam. Mas está na norma, está na lei. Mas muito motorista, até gente da área de trânsito, não sabe disso. Não posso subir na calçada para fazer retorno, não. Então, A não é. Vamos para B. Observar se a manobra pode constituir perigo ou obstrução do trânsito. Interessante.
Gostei da B. C. Observar se existe sinalização proibitiva. Tem uma placa que proíbe o retorno. Apenas, apenas não. Apenas estragou com a resposta. Não é a C. Apenas não. Não posso olhar se só não tem sinalização proibindo. Eu tenho que avaliar também as condições de trânsito. D. Realizar a manobra em menor espaço e tempo, independente das condições de trânsito. Não. E E. No caso de rodovias, a manobra de retorno é proibida. Não, é permitida. Claro que é melhor você ir até um trevo, uma rotatória. Mas não sendo possível, pode fazer o retorno na rodovia, sim. Mas procure um local plano, tá? Com visibilidade para fazer a manobra. Não vai fazer numa curva, num local íngreme, num declínio, que tu vai se acidentar. Então, aqui, letra B. Tem que observar se eu não vou obstruir ou causar prejuízo para o trânsito. Tá? Tanto faz se eu faço o retorno no cruzamento ou no meio da quadra. Mas eu tenho que observar. Primeiro, não vou subir na calçada. Segundo, não vou descumprir a sinalização se houver. Terceiro, vou verificar se a minha manobra vai trancar o trânsito de alguém ou vai causar risco para alguém. Aí sim, se nada disso acontecer, eu posso fazer o retorno. 28. Condutor que for ingressar numa via procedente de um lote lindeiro, ou seja, eu estou saindo de uma garagem, de um estacionamento, deverá fazer a manobra com a luz indicadora. Sim, sempre tu tem que ligar o pisca quando vai sair. Né? Se vai sair para algum lado, normalmente vai sair para algum lado, né? Mas ali a letra A, apenas, de novo, o apenas elimina a questão. Não é a A. B, realizar a manobra em menor espaço e tempo. Vamos deixar em suspenso, mas eu não acho que seja. C, deslocar-se pela contramão, não. Contramão só para fazer ultrapassagem. Ponto. C não é. D, sinalizar a manobra com a luz indicadora, além de buzinar para avisar os demais usuários da via. Não precisa tanto, né? E, dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando. Né? Exato. Então, se eu estou saindo e tem um pedestre, coisa, eu deixo ele sair primeiro, eu deixo ele atravessar primeiro. Tem um veículo, a preferência é dele. Letra E. 29. A troca de luz baixa e alta, de forma intermitente, piscando assim, né? Aí o farol, piscando o farol. Só poderá ser utilizada para avisar que tem fiscalização na via. Muito comum, né? Isso está mudando um pouco agora. E lembre, se você avisa que tem polícia, tu está avisando bandido, né? Tu acha que não, não, eu estou avisando, coitado do cara lá, pode estar, né, sem cinto, ou vou avisar ele para ele não cair na fiscalização. Tem mais do que cair mesmo. Cuida da tua direção e o resto das pessoas que se virem, né? Essa coisa de, eu vou ajudar, tu pisca dizendo que tem polícia, o cara lá vê e daqui a pouco aquele cara lá que nem sabe quem é, ele é um bandido, é um procurado, é um cara que está com droga, com arma ali, uma coisa assim. Então não faça isso, não avise que tem fiscalização. Então a não é. B, demonstrar cortesia e camaradagem, nada a ver, ficar andando piscando luz para cumprimentar as pessoas. C, indicar a intenção de ultrapassar o veículo e segue à frente. D, indicar a existência de risco à segurança. Tá? Eu botei a letra E como resposta, porque a letra D é, com certeza, tá? Avisar que tem um cavalo na pista, que tem um acidente lá atrás, eu pisco o farol para os outros para avisar que teve acidente. Beleza. Indicar a intenção de ultrapassar o veículo e segue à frente. Né? Isso não é uma regra, mas é uma forma de você avisar. Então eu botei a letra E. A alternativa C e D estão corretas. Não dá para marcar duas, tu vai marcar aquela alternativa que corresponda melhor, no caso a E. Tranquilo? Vamos caminhar. 30. Ao regular a velocidade, o condutor deverá, dentro das coisas, observar as condições físicas da via, do veículo e da carga, condições climáticas, condições adversas que a gente vê na aula de direção defensiva. Então, é claro, para me adequar à velocidade, eu tenho que ficar entre a velocidade mínima e a máxima, e a mínima é metade da máxima. Ainda assim, considerando as condições de trânsito, de clima, de veículo, de carga, eu vou adequar minha velocidade entre a mínima e a máxima, um ponto ali, né? Não andando abaixo da mínima, de forma desnecessária, nem excedendo a velocidade também. Vou achar um ponto entre a mínima e a máxima, vou transitar ali naquele limite. Ok? 31, se você está conduzindo seu veículo, e para no semáforo vermelho. Tocou o teu celular, o que você faz? Essa aqui é boa. Atende, pois está parado no semáforo e, portanto, não está em trânsito. Será que quando eu estou no semáforo, né, esperando o semáforo abrir no verde, está vermelho, estou esperando abrir no verde, será que eu estou em trânsito ou não? Estou, né? Porque afinal, eu estou na via. Até quando eu estou estacionado, estou em trânsito. Então a letra A não é. Porque se eu atender no semáforo, eu estou
em trânsito e estou cometendo infração. B, atende se for situação de emergência. A lei não traz essa situação. O que é situação de emergência, né? Então, B também não pode ser. Ah, mas eu vou atender, né? Bom, mas aí você está cometendo infração igual. Vai optar por atender igual, que é uma situação de emergência para ti, isso não deixa de ser infração. C, não atende, pois sabe que a imobilização no semáforo é temporária e continua em trânsito. Perfeito. É essa a resposta. Né? Então, mesmo o semáforo, tem que segurar a vontade de pegar o celular. Tá tocando? Espera abrir o semáforo, vai, estaciona, e aí atende, liga de volta para a pessoa. Ok? 32. Todo condutor deve, ao realizar a manobra de conversão à direita, fazer o quê? Certificar-se que pode realizar a manobra sem obstruir ou gerar perigo ao trânsito. Né? Vamos ver. Ó, conversão à direita, dobrar à direita. B, deslocar-se à esquerda, abrindo campo de visão. Será? Vou dobrar para a direita, vou lá para a esquerda. Tem gente que faz isso, mas não é, né? Se eu vou dobrar para a direita, eu tenho que ir mais perto da direita. Se eu vou dobrar para a esquerda, eu vou mais perto para a esquerda. Então, a letra B, nada a ver. C, deslocar-se à direita imediatamente, pois está na preferencial. Nada a ver. Tem que tomar os cuidados quando eu vou dobrar. D, sempre parar e só então realizar a manobra. Não, vai ter momentos que eu vou ter preferência. Né? Então, eu não vou parar, porque eu vou parar se eu tenho preferência. E nenhuma das alternativas anteriores. Será? Letra A. Tem que certificar se eu posso dobrar sem causar perigo. Lembra que nós vimos que os princípios por trás das normas são segurança viária, perigo, né? Evitar perigo, e fluidez do trânsito, evitar obstáculos. Então veja que em vários momentos essas duas coisinhas aparecem. Letra A, a resposta. Vamos lá, 33. Olha só o tamanho, isso aqui assusta qualquer um, né? Serão conduzidos pela direita da pista, junto à guia da calçada, o acostamento, do lado, né? Junto quando ele fala do lado, sempre que não houver faixa especial, devendo seus condutores obedecer, no que couber, as normas de trânsito. Isso aqui é regra, pessoal, por cara que está dirigindo carroça charrete. A carroça charrete, os veículos de tração animal, eles vão ficar no bordo da pista. Eles não vão para o acostamento, ficam no bordo, na beiradinha. Tá? Então, letra C. 34. Passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão ser transportados aonde? Será que dá para levar uma pessoa na frente? Não, né? Nem criança. Menos criança ainda, né? Daí é infração gravíssima também. Então, o que eu vou ter aqui? Ou eu tenho um carro lateral, chamado sidecar. Se escreve sidecar, né? Sidecar. Carro lateral. Ou atrás, né? Que é o mais comum de gente ver. Nas motos, um espaço atrás para te botar o teu passageiro. Tá aí. Mas parece muito óbvio e é mesmo. Então, letra D de dado. Aí fala, por exemplo, apenas se forem crianças com mais de 10 anos. Não. Na legislação hoje, a partir dos 7 anos já pode transportar na moto, tá? Daqui é para confundir com os 10 anos lá do andar atrás, no caso do carro, né? Não viaje. É letra D. E a 35 diz, manter distância, segurança frontal e lateral é uma obrigação de todo condutor. Tá afirmando. Daí diz assim, sendo assim, deve-se saber que qual a distância, né? Eu tenho que levar em conta a velocidade, as condições de trânsito, parecida com a outra pergunta lá do começo, só com uma outra elaboração. Lembra que falava a questão que tinha que deixar 1,5 m, não sei o quê? Então, letra D. Tem que avaliar as condições de trânsito, ficar entre a velocidade mínima e máxima, na velocidade compatível, ficar à distância, né, observando os cuidados para não tirar muito fininho dos veículos, né, para ter espaço para eu desviar de algum obstáculo que surja. Então, eu tenho que estar antenado e preparado para tudo isso. A letra D, então, de dado. Beleza? Superamos aí, então, nem faço ideia quanto tempo deu. Tá? Espero que tenha ficado contento. Ficou alguma coisa ali, né? Tem uma questão ou outra que a gente possa até voltar a discutir, também não tem problema nenhum. Isso aqui é um complemento, tá? Espero que tenha sido útil para você, tá? Que você tenha entendido. Qualquer coisa você para o vídeo, volta, vê de novo aquele trecho, tá? Isso vai ficar para você aí, vai ficar acessível esse vídeo, tá? O simulado você tem também. Se ainda assim restou dúvida, manda lá no grupo, não tem problema. Vamos discutir, vamos debater. Se você achar que não está certa a resposta, né? Eu fiz as respostas, eu mesmo fiz as respostas. Então, daqui a pouco eu posso ter me equivocado. Talvez você tenha aí uma outra percepção. Não tem problema, vamos conversar. Claro que eu entendo que as respostas que eu marquei estão corretas, mas não há nenhum problema a gente rever também, se for o caso. Tá? E desejo ótimos estudos, tá? Continue se dedicando. Não fique só olhando as aulas que você tem que olhar, tá? As 45 lá. Procure, pesquise, tá? Tire dúvidas. Tá? Aproveita aí, tá? A primeira habilitação é uma vez na vida só. Tá? E a gente tem que sair preparado. Não pode só pensar na hora
do passado na carteira. Tem que pensar depois de estar habilitado também, né? Será que você tem o conhecimento necessário? Aproveita agora, né? Aproveita os instrutores, aproveita a estrutura que o certificador oferece para você, tá? Imagina só você está fazendo aulas remotas online e está tendo possibilidade de tirar dúvidas direto com o seu instrutor, inclusive com vídeos auxiliares, né? Que a minha ideia é gravar mais coisa para vocês aí, tá? Então aproveite e agradeço a atenção de todos, quem chegou até o final, tá? Tô ali, qualquer coisa, é só chamar. Até mais e bons estudos.